matei um homem por me ferir, eu matei o homem simplesmente porque ele queria matar, e vem da família de Caim. Tem pessoas que semeiam o bem, mas tem pessoas que semeiam o mal. E quando você lê 1 João 3,12, a Bíblia diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Então existem pessoas que estão no mesmo espírito de Caim, semeando ódio, semeando a inveja, semeando a frustração. Veja que Caim se sente porque ele via que Deus estava mais tendente ao lado de Abel. Mas Deus disse: se tu procederes direito, tu não serás rejeitado. Então ia depender da maneira que ele estava procedendo. Mas uma outra pessoa que nós podemos observar, que semeava o bem e depois semeava o mal, era Labão. Se vocês atentarem para Balaão, quando você pega Números capítulo 25, 1, 2, você vê que ele estava profetizando bênção, no capítulo 23, 24. Só que no 25, ele incentiva as mulheres moabitas a trazerem o mal para o povo de Deus. Está lá no capítulo 25, verso 1 e 2. Note que ele começa a levar essas mulheres, olha aí, as mulheres moabitas, ele procura levar para a relação com os israelitas e causa um maior estrago no meio do povo de Deus. Veja que Balaão é um instrumento do diabo. Ele é profeta e ao mesmo tempo é instrumento do diabo para semear contenda, para semear desgraça, para semear a maldade. Mas para os irmãos também observarem, teve um rei em Israel chamado Acabe. Quando você lê do capítulo 17 até o 22 de 1 Reis, você vai ver a história desse ímpio rei. A Bíblia diz que por causa dele e dele se casar com uma mulher que não valia nada, Jezabel, ele trouxe o pior estrago para o povo de Deus: idolatria, cultos pagãos, imoralidade, falsos profetas, culto falso. Então perceba que um homem mau, um homem sem caráter, um homem sem Deus, ele pode semear muitas coisas ruins. Isso é só um exemplo. Quando você volta para Jeroboão I, é um outro exemplo daquele que semeia culto que não presta. Jeroboão I, nós sabemos claramente à luz da história bíblica que ele não queria que o povo fosse adorar em Jerusalém, aqueles que estavam seguindo o próprio rei. Aí a Bíblia diz que ele fazia o seguinte: criou um altar para que ninguém fosse a Jerusalém, e aquele altar ele adorava bezerro, ele adorava coisas idólatras, ferindo a própria palavra de Deus. Então ele introduziu o culto que não prestava. Às vezes a igreja é boa, às vezes o trabalho é bom, aí de repente surge irmão que vem com um culto velho que não é o nosso culto. Não é assim? Surge um irmão que vem com um culto, aí de repente aparece com o culto do bezerro, de repente aparece com o culto. Ele trouxe todo tipo de falso sacerdote, colocando do mais baixo do povo para oferecer a Deus. Isso aqui eu abro um parêntese, que nós temos que ter cuidado com que tipo de pessoas estão semeando nos nossos altares, nas nossas teologias, nas nossas igrejas. Porque nem todo mundo, irmão, é fonte pura. A Bíblia diz em Tiago que de uma mesma fonte não pode sair o quê? Água doce e água. É impossível você ser um homem de Deus, santo de Deus, e ser fofoqueiro, ser falso, ser mentiroso. É impossível você ser um homem de Deus e da sua boca sair bênção e sair maldição. Ou você é uma coisa ou você é outra. E crente que é semeador de Deus, ele só semeia o que é bom. Ele só semeia o que é bom. Quando você vê crente semeando o que é bom, irmão, é coisa boa. Crente saudável, não tem como ele semear o que não presta. Ele só vai semear o que é bom. Ele não vai destilar ódio, ele não vai semear contenda, ele não vai semear inveja, ele não vai trazer culto velho para a igreja de todo jeito. Agora, crente que é saudável é terra boa, é fonte boa.
Porque Deus ama isso.